Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável, ou melhor, sobre alimentação saudável ser fácil. Quando a gente fala isso que a alimentação saudável é fácil, nem todo mundo entende isso como uma proposta muito razoável, sabe? Por quê? As pessoas elas foram acostumadas, educadas pela indústria de alimentos, que uma alimentação ela está sempre atrelada, né, à compra, à aquisição. E hoje, infelizmente, a gente vive um processo onde os conceitos assim de alimentação saudável, do que é se alimentar, eles estão um pouco trocados, eu diria assim, né? Então, quando você fala para alguém sobre ter uma alimentação saudável, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que elas vão ter que comprar de novo, né? Que suplemento elas vão ter que introduzir, que alimento diferente que elas vão ter que comprar. É tudo caro, né? Que é coisa difícil de achar, sementes, castanhas, enfim, que na verdade também é saudável, mas não é necessário para ser saudável, né? Exatamente. Elas pensam isso, qual item eu vou ter que trazer para minha mesa? E na verdade, a gente tem que desmistificar isso, né? A alimentação saudável, ela é o básico. É comer de verdade, né? Se eu pudesse resumir em uma palavra, seria isso. Você comer aquilo que se planta, aquilo que se colhe. E um pouco menos daquilo que a indústria de alimentos traz pra gente. A indústria começou a criar compostos alimentícios, mas que estão muito longe do que é uma alimentação de verdade. Então, para quem quiser começar a ter uma alimentação saudável, a base, o princípio é sempre esse. Comida de verdade. Mas eu já como comida de verdade no almoço, já como comida de verdade na janta. Mas e nas outras refeições, né? No café da manhã, no lanche da tarde, por que não comer comida? Por que não comer comida e comer quando se tem fome, né? As pessoas também vão muito nessa de eu tenho que comer em tais horários. Não, você tem que respeitar aquilo que o teu corpo ordena, né? Comer é um ato fisiológico. Então, da mesma maneira que a gente sente sede, que a gente sente vontade de urinar, que a gente precisa respirar, comer é sinalizado pelo corpo. Então, que a gente coma quando nós tenhamos fome e que a gente coma comida. Junto com o coma comida de verdade, desembale o mínimo possível e descasque o máximo possível, né? Esse é outro preceito da alimentação saudável. Talvez a única dificuldade, eu diria, da alimentação saudável é questão de tempo. Só que o tempo nada mais é do que organização, né? Muitas vezes nós estamos em casa e a gente pede, sei lá, pede uma pizza, tem que esperar 40 minutos, são 40 minutos que bem aproveitados, você poderia fazer uma refeição fantástica para si, né? Para sua família. Pra gente entrar um pouquinho mais, assim, ó, em dicas do que seria essa alimentação saudável de uma forma simples, eu gosto muito de citar um autor, que é o Michael Pollan. Ele faz um livro, esse autor, que é Em Defesa da Comida. Eu acho o título já sensacional, assim. E o que parece? É como se fosse um resgate aos primórdios, né? Como eu falo, hoje a gente está tão acostumado com o supermercado e com a indústria de alimentos que o básico parece estranho, quando na verdade deveria ser o comum. E aí esse autor, ele sempre fala, né? Coma comida, não em muita quantidade e dê preferência aos vegetais. Por quê? Isso aqui já nos dá uma base tremenda, né? Porque você tem que comer comida que seja de verdade, a quantidade não precisa ser de forma exagerada, então tem que ser uma quantidade razoável que te proporcione saciedade, que alimente a tua fome, não encher, né? Ficar mal depois. Não a tua gula, o teu bel prazer, que a gente é assim, né? Eu brinco assim, ó, se a comida é uma coisa tão boa, por que tu quer acabar tão rápido com ela? As pessoas quando comem algo que gostam, come rápido, assim. Calma, se você gosta, come devagar, aprecia, deixa um pouco pra comer amanhã também, sabe? Não é o último dia das nossas vidas, graças a Deus. Esqueci de falar daquele mindful eating, que é você prestar atenção no que tá comendo, sentir o sabor, né? Realmente aproveitar a alimentação, a refeição e não simplesmente comer por comer. Se a comida é boa, sintam prazer com ela, né? Coloquem na boca e sintam a comida, isso é sensacional. E o terceiro ponto que ele coloca, né? Isso sobre você dar preferência aos vegetais, porque vegetais, legumes em geral, né? São a fonte de vitaminas, né? Fonte de vida. E aí esse autor, ele traz também 12 mandamentos, ele chama, né? Sobre como ter uma alimentação mais saudável. Eu vou abordar aqui com vocês porque eu acho bem legal, porque quando a gente está em dúvida sobre o que fazer, essas dicas nos ajudam a separar o que é uma comida adequada, o que não é. O primeiro mandamento que ele fala é: não coma nada que a sua avó não reconhecesse como comida. Por quê? Os nossos avós, eles eram acostumados a viver, né, mais no interior, produzir, planta, colhe, né? Então, hoje você chega no mercado, tem um pó para fazer purê de batata. A avó da gente não reconheceria isso como comida, né? Para elas, a batata faria um purê, um pó jamais faria um purê. Então, comam aquilo que as suas avós reconhecessem como comida. O que elas não reconhecessem, já cortem da lista de vocês. O segundo, evite comer comidas que tenham ingredientes que você não consiga pronunciar.
Quantas vezes a gente vai olhar uma lista de ingredientes e parece que tem palavrão lá no meio, né? Bruxaria, né? Ou a gente não consegue ler, porque são nomes assim, ó, complexos, ou a gente não faz ideia do que se trata. Sim. Então, tudo isso que for muito diferente do que a gente conhece, é que a gente procura evitar. Porque, em primeiro lugar, já demonstra que aquilo não é natural. Isso. Né, não tem nada natural. E segundo, né, que levou muito processamento da indústria para estar proporcionando aquele produto que nós estamos comprando. O terceiro ponto, não coma nada que não possa apodrecer. Por quê, né? Se o nosso preceito é comer algo que se plante e que se colha, isso também vai estragar, né? O que tem vida é como nós. Nasce, cresce e morre, uma planta também. É plantada, nasce, cresce e morre. Então, tu vai comer um alimento que ele nunca estraga, a vida útil dele, né? A validade dele é muito longa, desconfie desse alimento. Quanta coisa que tem que estar embutida ali para ele não morrer. Entendeu? Tem até um documentário que fala sobre uma rede de fast food e eles fazem um teste com o lanche fica... Não estraga, eu vi. Não estraga, não apodrece, não cria bolor. Aí eu pergunto assim, ó, pra você, se nem o micro-organismo quer comer aquilo, por que é que você vai querer comer? Tá? Então, evitem, que não é nada bom isso aí. Eu vi uma frase, aqueles ingredientes, os itens que são longa vida, geralmente encurtam a sua, né? Exatamente. Que está ali na prateleira de longa vida, quanta coisa tem ali dentro. Por isso que às vezes o leite, a gente fala, nossos avós consumiam leite, mas era o leite puro, né, Bru? Hoje eu olho numa caixinha o que tem no leite, o que menos tem é o leite mesmo, porque é puro conservante, mil coisas que estão ali pra ficar na prateleira, ó, todo aquele tempo sem estragar. Então você tá consumindo muita coisa que às vezes nem sabe o que é, né? Exatamente. E que na maioria das vezes mais prejudica do que Isso, vai beneficia fazer mal. a saúde, né? O quarto mandamento dele: evite produtos alimentícios que aleguem vantagens para a sua saúde. É aquilo que a gente falou do chocolatado, né? Um produto, quando ele é bom, ele se vende por si só, né? Ou alguém já viu aqui na frente de um pacote de arroz, faz bem para a saúde, coma arroz, Não precisa, gente. Arroz, feijão, isso se vende por si só, porque é da nossa natureza comer, né? Agora, um produto novo que precisa constar lá, é rico em fibras, proporciona tal coisa, vai trazer vantagens para sua pele. É um apelo da indústria para fazer você consumir, para fazer você entender que aquilo vai ser bom. Então, quando o marketing é demais, desconfie, né? Especialmente quando é relacionado à promoção de saúde. Falava um tempão da margarina que era boa pro coração. E quanta gente comprou achando que era realmente boa pro coração, sendo que na verdade é um dos piores alimentos que tem, né? Exatamente. E que lá assim, que nem os micro-organismos querem comer ninguém. Ninguém quer comer. Não é nem e a gente espera que você também não queira. Né? Bom, o quinto mandamento que ele traz: dispense os corredores centrais do supermercado. Prefiro os periféricos. Por quê? Se vocês observarem, nos corredores iniciais e finais do supermercado, geralmente os primeiros são arroz, feijão, grãos, né, lentilha, farinhas, nos primeiros corredores. E nos últimos são a parte de leguminosas, de vegetais. Nos corredores centrais, são todos aqueles que é o parquinho da indústria, entendeu? E que geralmente a gente vai no mercado, nem tô com tanta fome, mas olha, tem dá uma passeada, né, que tem. E assim, ó, além deles estar nos corredores centrais, estão na linha dos nossos olhos, assim, né? Pra mostrar pra você que você precisa disso, e você não precisa. É como o produto infantil, salgadinho. Salgadinho no mercado tá na linha do olho das crianças, gente. Por quê? Porque eles querem fazer você precisar daquilo. E a gente não precisa, tá? O sexto mandamento que ele coloca, que tem a ver com esse quinto, é o seguinte: melhor ainda, tente comprar comida em outros lugares que não seja o supermercado. Eu ia falar isso agora. Então, em feiras em mercadinhos menores, sabe? Por quê? Aí nós temos duas vantagens. Em primeiro lugar, você vai estar comprando produtos que são mais saudáveis, mais naturais. E em segundo lugar, você acaba comprando produtos que eles têm uma cadeia de transporte mais curta. Então, entre eu comprar daqui a pouco um vegetal que seja no supermercado, né? Esse vegetal pode ter vindo de uma grande distribuidora, muitas vezes de São Paulo, de Curitiba, né? Outras regiões, para sua cidade, né? Cito aqui esses lugares porque a gente mora numa cidade interiorana aqui de Santa Catarina, né? Se você for comprar do produtor da tua cidade, é um trajeto de transporte muito curto. Você está consumindo um produto que é mais fresco, né? Provavelmente. Você está apoiando até a economia local e também está preservando o meio, né? Porque não tem todo o transporte aí envolvendo carros e coisas. Então, optem por comprar nesses lugares, que é bem, bem bacana. Sétimo mandamento: pague mais, coma menos. Esse mandamento ele é um pouco controverso, porque as pessoas já têm esse estigma de que comer saudável é caro.
Não necessariamente, tá? Comam de acordo com a disponibilidade financeira que vocês têm, com os recursos que vocês têm. Por quê? Comer saudável pode ser sim, eu incluí frutas vermelhas na minha alimentação, eu incluí um salmão, filé mignon, pode. Mas também comer um chuchu, uma cenoura, um acém, que é uma carne de segunda e tem um valor barato, ovos. Então, você consegue ter acesso a uma alimentação saudável tanto gastando mais quanto gastando menos. Então, trabalhem de acordo com a disponibilidade de vocês. Quando o autor fala, né, em pagar mais e comer menos, é para quem tem condições de comprar um produto orgânico, que a gente sabe que às vezes o valor é um pouquinho, né, maior, ou mesmo comprar alguns produtos diversos que você queira, mas não significa que com um valor acessível você não consiga comer uma alimentação de qualidade. Consegue sim. E o que eu gosto de destacar nesse ponto, né? Às vezes as pessoas acham, eu vou pagar R$40 no quilo de um peixe. Isso é caro, ok. Mas aí pagam R$60 em uma pizza e tá ok. Então, não se sabotem. Avaliem de fato o que está sendo um empecilho para vocês comerem saudável e se não são tendências, escolhas, né? Que vocês priorizem uma pizza do que o peixe. E aí revejam essas escolhas. Até porque é um investimento na saúde, né? Depois, Exatamente. quanto tu vai gastar em remédio, em tratamento, é muito pior do que quanto tu vai investir na tua saúde e se alimentando melhor. Exatamente. Faça do seu alimento seu medicamento, Exato. né? Frase clássica. O 8º mandamento que ele traz. Como uma variedade maior de alimentos. Por quê? Quanto mais diversos forem os alimentos que nós tivermos no nosso prato, maior a quantidade de nutriente que nós vamos estar ingerindo, né? Então, assim, pratos coloridos, né? Variando. Eu como feijão, mas existem 5, 6, 8 variedades de feijão. Tentem variar, né? Arroz, um dia faz um arroz normal, um dia faz um arroz com uma cenoura, um dia um arroz integral, né? Existem muitas possibilidades, né? Nós vivemos num país que a gente conta com uma diversidade enorme de alimentos. Então, contem com isso, apostem na saúde de vocês com base nisso, que certamente ela agradecerá. O 9º mandamento. Prefira produtos provenientes de animais que pastam. Por quê? Nem todo mundo vai saber, né? De onde que veio o animalzinho que tá comendo. Mas quem tiver a oportunidade, principalmente de comprar carne de pequenos produtores, você vai estar comendo um produto de um animal que ele se movimenta, então da mesma forma que nós, ele pratica uma atividade, digamos assim, ele é um animal mais saudável. E segundo, ele vai estar comendo coisas da natureza, né? Diferente de um animal que só vai estar sendo servido aí com ração, e aí também já compromete um pouquinho da qualidade do alimento, né, que ele vai estar disponibilizando para nós, da qualidade da carne que ele vai estar disponibilizando para nós. O animal em cativeiro ele também fica num nível de estresse, né? Porque às vezes vai pra corrente sanguínea, pra carne, enfim, que também vai fazer mal pra nós, e a gente vai consumir essa energia do que passou por ele ali. Você não precisa pegar tudo orgânico, tudo do pequeno produtor, mas o que você consome bastante, assim, você pode escolher de uma forma melhor, mais saudável pra você e melhor pra todo o meio, né? Exatamente. Mandamento número 10. Cozinhe e, se puder, plante alguns alimentos que você for consumir, né? A gente sabe que hoje muita gente mora em apartamento, então nem sempre você vai poder ter uma grande plantação, mas que seja uma hortinha de temperos, sabe? Primeiro que você cria uma certa relação de afeição, né? Em relação a isso. Isso já faz com que a gente queira consumir aquilo que a gente vai estar produzindo. E outra, é um tempero fresquinho, gente, né? É outro sabor. Nós sempre falamos, né? Até a Bibi vai ter uma aula sobre temperos. Quando a gente não tem essa possibilidade de ter o temperinho fresco, o tempero seco atende em boa medida, ok. Mas você pegar, fazer uma massa, colocar um manjericão fresquinho, uma salsinha fresca, é outro sabor. Então, quem puder, faz ali o seu vasinho, vai ser uma terapia, já tá plantando, né? E no preparo do alimento, com certeza vai colaborar também. Mandamento número 11. Prepare as suas refeições e coma apenas à mesa. O ato de preparar, ele já faz a gente comer de uma forma mais saudável, porque a gente racionaliza sobre aquilo que está colocando na comida, né? Eu sempre falo que existem pessoas que têm uma intenção de comer saudável, mas você acaba ficando limitado. Por quê? Eu como todo dia em restaurante, né? Eu chego lá, eu até pego um arroz integral, uma carne mais magra, mas eu não sei quanto sal foi colocado naquilo, se foi cozinhado com qual tipo de óleo, né? Quanto óleo foi utilizado para aquilo, se é um alimento que foi produzido no dia, se não foi. Então, assim, quando você cozinha, você tem poder sobre o que você coloca, né? No teu prato. Então, assim, façam isso. E você também pode ir jogando, vou tentar jogar menos sal em um tempero,
primeiro, vou tentar colocar um outro tipo de gordura. Você vai fazendo algumas trocas e vai vendo que aquilo pode ficar bom. Então, cozinhem, que isso nos auxilia bastante a nós estarmos consumindo de fato aquilo que a gente quer, né? Que é um produto mais saudável. E comer na mesa, por quê? Gente, o ato de se alimentar, ele não tem que ser algo secundarizado na nossa vida, né? Hoje em dia a gente vive uma vida muito louca, muito corrida, mas assim, você tá comendo mexendo no celular, você tá comendo assistindo noticiário, tu nem sabe o que tá colocando pra dentro, sabe? Muitas vezes as pessoas estão ali, comem, pensam, não sabe se aquilo é bom, se é ruim, se comeram que chega ou não comeram, entendeu? Então assim, comam prestando atenção na comida, isso é importante. Vocês tendem a comer menos, vocês tendem a apreciar mais o que estão comendo e tem uma dimensão melhor, né, do que vocês estão ingerindo de fato, do que estão colocando para dentro do organismo de vocês. Então, comam a mesa e tirem ali uns 20 minutinhos, né, no almoço, uns 20 minutinhos numa janta, para também ter uma refeição que é para vocês. Zelem por esse momento. E o último mandamento, não menos importante, é coma com ponderação, acompanhado sempre que possível e com prazer. Por quê? Comer com ponderação é isso, você saber escutar o teu corpo, né? Em que medida eu tô comendo para alimentar a minha fome? Em que medida eu tô comendo para alimentar minha ansiedade, minha vontade, o meu nervosismo, entendeu? Então, comam com ponderação para obedecer aquilo que o corpo de vocês precisa. Por que comer acompanhado, né? A alimentação, ela é um ato social. Eu acho que todo mundo vai concordar que sempre que a gente faz uma reuniãozinha tem uma comida envolvida. Por quê? Porque é uma coisa gostosa, é prazerosa a gente dividir com os nossos afetos um momento que é importante para nós. Então, quando vocês puderem comer, né, acompanhado, dá uma garfadinha, conversa um pouco, troca uma ideia, façam disso um momento de prazer, porque de fato é. E ressaltando essa questão do prazer, né, retomando o que a gente falou no início, se a comida é tão gostosa, apreciem ela. Não coloquem pra dentro, engulam e saiam por aí, né? Coma devagar, mastigue, sinta a textura daquilo que tu tá comendo, o aroma daquilo que tu tá comendo. Nós temos 5 sentidos e não é por acaso, né? Então desfrutem disso. A alimentação, ela é o nosso combustível pra vida, então que ela seja feita de uma forma prazerosa, harmônica, gostosa, e ela é. E é fácil, como a gente falou. É isso, gente. Obrigada, Bru. Obrigada por essa conversa maravilhosa. Vocês viram que várias dicas pra gente se alimentar melhor. Realmente, comer saudável não é difícil. É só a gente fazer escolhas melhores no nosso dia a dia, que vai fazer muito bem aí pra nós, pra nossa saúde e pra tudo, né, Bru? Exatamente. Tchau, tchau.